E aí, gente, sejam bem-vindos ao Caia na Real. Eu sou a Amanda. Eu sou a Liz. E antes de tudo, nos sigam nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal, deixem seu joinha, comentem aqui embaixo, se inscrevam no nosso canal de cortes que vai estar aqui na descrição. Sigam o Caia na Real, né? As nossas redes sociais, nosso TikTok, nosso Instagram. Nos sigam nas nossas contas pessoais. E é isso aí, gente. Nós estamos muito felizes com a nossa convidada de hoje. Ela é uma pessoa super maravilhosa, super aventureira, super elegante. E vamos apresentar ela? Vamos. Com vocês, Pastora Elisa. Olá. Eu sou Elisa. Hoje eu tô aqui como convidada dessas moças. Vamos conversar um pouquinho. Acredito que vai ser muito legal. E é isso, gente. Pastora, muito obrigada por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Assim, a senhora como pastora, né? Eu acho que vai ser muito importante esse podcast para inspirar mulheres, para inspirar nossas adolescentes, né, que nos acompanham. E conta um pouquinho pra gente de como foi a sua conversão, né, para depois a gente chegar nesse lado aí da senhora pastora. Então, às vezes a gente fala assim, puxa, é uma pastora, e a gente fala, nossa, para uma adolescente, de repente, isso é muito assim, gigante, né? Muito peso e tudo mais. Mas as coisas vão acontecendo naturalmente, né? E eu já nasci num lar cristão. Mas todos nós, que nascemos assim, numa família que já é cristã e tudo mais, tem aquele ponto da nossa vida que, né, a nossa fé vem, o nosso ministério vem, a gente descobre isso de uma outra forma, né? E comigo não foi diferente. Eu nasci, meus pais me ensinou direitinho os princípios cristãos e a gente foi muito disciplinado e tudo nessa questão. E fui batizada muito cedo, né? E sempre levei uma vida cristã. Mas esse ministério pastoral e tudo mais, ele veio realmente bem depois. A gente vai falar sobre isso. Mas quando já mais adulta, eu percebi que eu tinha esse chamado de Deus na minha vida, assim. Eu não me sentia completa em nenhum outro lugar, senão dentro dessa minha vocação. E aí as coisas foram acontecendo até chegar nesse ponto que a gente está hoje. Então, pastora, como você falou pra gente que você descobriu o seu propósito, né? Você teve que abrir mão de algumas coisas pra realizar ele, ou alguma coisa que você gostava muito e você teve que, né, parar de fazer, Sim. abrir mão. Sim, assim, e quando a gente fala também sobre isso, parece ser muito chato, né? Você ter que abrir mão de coisas para cumprir um propósito, né? E eu também pensava assim. Quando o meu marido assumiu a igreja, ele era pastor, até então eu não tinha estudado ainda, eu só era a esposa dele. Então, quando ele assumiu, eu já fiquei preocupada. Falei, nossa, o pastor, né? Eu vou ter que ser a esposa do pastor, que já era forte demais. Vou ter que abrir mão de muitas coisas, minha vida vai ser diferente e tal. E aí, com o tempo, veio para mim também essa questão de estudar e tudo mais. As coisas foram acontecendo muito naturalmente. Mas uma coisa que eu lembro, assim, que eu abri mão, que no início eu achei muito difícil, foi o meu trabalho. Porque eu trabalhava desde muito novinha. Eu trabalhava, meus irmãos tinham uma empresa, eu era assim, adolescente em idade de... Não, vocês já passaram da adolescência, né, meninas? Mas eu era uma adolescente ainda e eu já trabalhava. Então, e acabei fichando assim muito cedo, então o trabalho para mim era muito importante. Né? Eu tinha os meus filhos e dar as coisas para os meus filhos, a gente precisava de trabalho para ter as coisas, a gente não tinha, né, outras possibilidades. Então, mas como ele assumiu a igreja e tudo mais, eu tinha já saído do trabalho porque eu tinha tido Pedro, né, o meu filho que hoje tem 17 anos, vai fazer agora em abril. E aí eu estava só esperando ele crescer um pouquinho para eu voltar ao mercado de trabalho, porque para mim era muito natural, né? Crescer um pouquinho e vou voltar. E isso não aconteceu. E aí, né, meu marido assumiu a igreja, esses outros planos todos, eu não voltei ao mercado de trabalho. Isso para mim foi muito difícil no início, até eu entender que Deus
tinha o controle de tudo, que ele cuidava de tudo, que não ia faltar nada, que essas crianças, que ia dar tudo certo com essas crianças. Isso para mim foi um processo até de dor, assim. Mas aí lá na frente, eu tive que passar por umas coisas para entender isso. Eu entendi que Deus é Pai. E nada ia nos faltar. E aí isso ficou muito leve. Ficou tão... Aí depois, assim, se aparecesse um trabalho, eu nem queria. Porque na maioria das vezes a gente também tenta desesperar muito, né? Tipo, ai meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Sim. Eu não tenho trabalho, eu não tenho o que eu vou fazer. E aí a gente tem esse mal, né, amiga? Sim, e quando a gente é mãe, que a gente tem filho, a gente pensa, vai faltar algumas coisas pra você fazer. É bem mais complicado. Mas assim, depois você, colocando a confiança realmente em Deus, você entende que assim, sempre Deus, quando o pastor sempre fala isso, né? Quando Deus nos pede alguma coisa, é porque de fato Ele quer nos dar algo melhor. Ele quer nos entregar algo. E aí é preciso realmente a gente abrir mão de algumas coisas, mas que hoje para mim isso é um privilégio, não é um peso, entendeu? Também, até porque o mais importante, assim, é fazer a vontade do Senhor. Né? Sim, e ela é boa. Sim, a gente pensa que é ruim, mas é muito ruim quando a gente fica no meio termo. Nem estou aqui disposta para a vontade, nem tô disposta a sair também da vontade. Aí eu estou aqui. Isso é muito chato. A gente fica cansativo, né? Porque a gente não se entrega. Mas quando a gente se entrega, aí deslancha, aí é uma benção. É verdade. E diante dessas coisas que você está nos contando, né? Que você ficou sem trabalhar e tal, você teve alguma experiência, ou até fora disso, uma experiência marcante com Deus, ou experiências da sua vida mesmo, tipo, uma coisa que você fala, meu Deus, não é possível que isso tenha acontecido de verdade. Aí quando você, né? Porque... Olha, nesse tempo que eu fiquei sem trabalho, enquanto eu estava assim, macetando para arrumar trabalho, porque eu achava que a solução dos meus problemas seria um trabalho, porque o meu marido não estava trabalhando também. Ele tinha assumido a igreja, né, aquela obra, construindo e tudo mais. E então a gente estava assim, sem nada, assim. Então, eu tive várias experiências. Uma que eu achei assim tão pequena, mas que para mim assim, foi tão marcante, porque eu não podia mais comprar assim, as coisas que a gente gosta, né, as bobeiras que às vezes a gente gosta, né. E uma coisa que eu sempre gostei muito foi de bons sabonetes. Eu gosto de pegar um sabonete daquele bom, do Boticário, da Natura, daquele bem cheiroso, daquele lá que tem um da Natura que é até esfoliante, né? Eu amo esses sabonetes. E aí é uma bobeira, né? Mas eu gosto dos meus sabonetes bons, mas aí eu não tinha mais como comprar esses sabonetes. Enfim, teve um dia, eu estava em casa, normalmente chegou uma moça aqui do bairro mesmo. Uma moça assim que... ela até costumava receber as cestas básicas das igrejas e tudo assim, porque ela também não tinha muitas possibilidades. Vocês não acreditam, numa manhã eu tô lá, e aí eu acho que Deus falou assim, vou fazer um carinho pra Elisa hoje. Essa moça me chega lá em casa, eu falei, ela deve ter vindo orar por mim. Ela chegou com uma bolsa de sabonetes. Sabonete, eu me lembro que era sabonete Dove, daquele bem cheirosinho. Uma bolsa de sabonete e uma bolsa de iogurte pro Pedro, que ele era uma criança, né? E aquilo assim, eu chorei, porque eu vi que era um cuidado de Deus, não era normal. Tipo, mas minha mãe levou um sabonete pra mim, ela podia levar um macarrão, né? Um arroz, mas ela levou exatamente o sabonete, porque era uma coisa que eu me sentia bem, de pegar um sabonete novinho, assim. E dentre tantas outras experiências que eu tive nessa época, o Senhor foi sempre me mostrando assim, as pequenas, as grandes coisas, eu tô cuidando, ficar tranquila, mas esse entender que o Senhor tá falando isso pra gente demora um pouco. Sim. A gente não entende, né, gente? Mas com o tempo veio. Deus é um Deus de detalhes. Deus é coisas pequenininhas. Ele cuida de coisas bem detalhadas. Fala um pouquinho, Liz. E, pastora, então, queria falar um pouquinho, assim, de como que foi, assim, pra senhora, como conheceu o pastor Paulo, como que foi, quando isso aconteceu, histórias de amor, meus amores. Histórias. Então, eu, desde muito novinha, eu sempre fiquei muito envolvida assim, no trabalho das adultas, das mulheres,
Mesmo porque a igreja era muito pequenininha, não tinha muito jovem, não tinha... Eu estava sempre envolvida nas coisas mais das mulheres, adultas, assim, tudo. E lembro que as mulheres foram fazer uma visita para uma senhora que tinha chegado de Minas e estava morando no sertão, no meio do mato e tudo. Eu falei, vou também, né? Vamos lá visitar a senhora. Quando eu cheguei lá, essa senhora era a Dona Eugênia, a mãe do meu marido. Pra quem não sabe, ela é minha avó, a gente. avó da Amanda também. E aí, quando a gente chegou lá, ela tinha aquela criançada, nessas meninas, era tudo novinha, tudo pequenininha, a mãe da Amanda, inclusive. E naquele dia eu tava ali conhecendo minha sogra, né, de boa, mas não sabia, né? Senão eu já poderia. Quer me dar a mão do seu filho? Mas enfim, eu não sabia. Aí a gente foi ali, a gente conheceu e ela toda feliz, né, que a Dona Eugênia, ela tem sempre aquele sorriso pra cima e tudo. E aí ela falou, não, eu tenho um outro filho que trabalha em São Paulo e tudo mais, adulto. Mas aí, né, tchum. E passou um tempinho mais, a gente foi participar de uma vigília, que naquela época tinha muitas vigílias, assim. E a vigília era também na roça, e na meia-noite dava aquela pausa para um café com leite, um pãozinho. Ai, que legal. Sempre. E a gente ficava doida que chegasse nessa pausa, porque a gente passava muito tempo orando, de joelho, tá? Chegar a pausa pro café com leite, que você conversava com as pessoas e tudo mais, né? E quando deu essa pausa, tava assim num canto afastado, assim, no quintal da igrejinha, num quintalzinho gramado assim, tava o Paulinho, meu marido, o pastor Paulo ali conversando com os amigos. E aí, mas ninguém conversava com a gente. Eu falei, eu tava com uma amiga, até citar ela aqui, que é uma pessoa muito legal, que é a Vaninha, a mãe da Edivânia. E aí eu falei, amiga, vamos ali conhecer aqueles rapazes que estão ali, vamos conversar um pouco. E aí eu fui com ela e falei, olá, a paz do Senhor, eu sou Elisa, essa é a Vânia, tudo bem? E era o Paulinho, meu marido. Ah, muito prazer e tal. E aí eu conheci ele ali. Daí ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. Com o tempo, ele veio morar aqui em Angra e se tornou um grande amigo meu. Uhum. E assim, era aquele amigo que eu contava tudo, falava as minhas coisas ruins, as coisas boas. E a minha mãe confiava muito nele pra gente sair com ele, pra ele levar a gente pros cultos. E ele se tornou um grande amigo mesmo, menina. E você acredita que foi eu que falei com ele que tava gostando dele? Sério? Seríssimo, porque ele, nesse tempo, a gente foi cantar lá no Rio, numa congregação, e ele foi com a gente até pra Brava, levar a gente pra pegar o ônibus e voltou. E eu fiquei achando ruim ele voltar, senti uma falta dele, sabe? Senti uma falta, assim, uma falta. Não é muito de amigo. Essa faltinha não é de amigo, gente. Aí, quando eu cheguei de lá, foi interessante que eu falei, acho que eu tô sentindo um negocinho pra esse menino, gente. Eita, meus amores. E aí eu falei com a minha irmã assim, eu falei, fala pro Paulinho, que a gente fazia isso, né? Que você sabe que tem uma menina que tá gostando dele, pra ver o que ele vai falar. É que eu tinha que saber se ele Quantos tava... anos você tinha? Eu tinha 19. Nossa. Não, tinha 20. Já tinha 20. Já? Já tinha 20. Porque a gente casou rapidinho, a gente, nem um ano a gente namorou. Ah, já assim que é bom, né? Namoro de crente. E aí, ela foi e falou pra ele, eu sei bem de uma menina que tá gostando de vocês, pra saber se ele tava disponível, né? Aí ele falou, quem é? A menina da igreja. Ele, tá. Aí, não vou falar não, que ela não falou pra falar quem. E ficou naquele joguinho bobo, né? E passou uns dias, a gente tava chegando da igreja juntos. Minha irmã entrou e falou comigo assim, Elisa, pode falar aí pro Paulinho quem é a garota. Meu Deus! Aí eu falei, não, eu não falava porque não podia falar, mas minha irmã autorizou, né? Aí eu disse, agora me conta. Ai, meu Deus, que vergonha. Que vergonha. Aí eu falei assim, o quê? A menina que tá gostando de você? Eu falei, se eu disser que sou eu? Ele disse, Elisa, para de brincadeira, fala logo isso. Ele não acreditou mesmo, você sabe? Ele fala logo, quem é mesmo? Eu falei, então, não sou eu mesmo. Ai, meu Deus. Aí, apresento eu. Sou eu. Ele falou assim, Elisa, você fica com brincadeira. A menina é crente mesmo? Fala quem é. Aí eu falei, não, ela é cristã, sim, sou eu. Eu falei, na verdade, não é que eu tô gostando de você. Eu falei assim, eu tô com vontade, assim, de ficar um pouquinho perto de você, de repente, assim. Mas eu falei, mas pode ser que isso passe.
pode ser que fique perto e não tenha mais vontade. Passou, viu? É. Eu já tenho 3 filhos. E aí a gente continua, aí ele achou a ideia boa, continuou e tal, a gente foi tentar esse relacionamento. E engraçado que eu falei com a minha irmã Irli, eu falei, menina, acho que eu tô bem gostando do Paulinho. Ela falou assim, ai, me arrepiei toda. Eu falei, ué, mas como é isso? Eu falo que tô gostando, a pessoa se arrepia. Não, porque é de Deus. Aí a gente não demorou nenhum ano. E ele, tipo, respondeu quando você falou que tava gostando dele? Aí acabou, né? Pronto. Ele, não, já te admirava há muito tempo. Só achava que não ia dar em nada, por isso que eu não falei. Tirou a chavinha. Aí foi. Que fofo, faltava isso. E como foi o casamento? Como foi essa preparação pra vocês se casarem? Olha, foi assim... O casamento sempre é louco, né? Porque a gente, na verdade, a gente não sabe de nada, né? Naquela época era tudo mais difícil. E a gente fez muito assim com o pessoal de casa mesmo. Minha cunhada me ajudou muito. E a família se juntou tudo e tudo mais. E foi um casamento simples, mas muito gostoso. A gente foi surpreendido porque nossos padrinhos se juntaram ali no casamento mesmo. Foram lá no hotel do Bosque, reservaram um quarto pra gente. Ai, que legal! E aí, quando foi assim, umas 11 e pouca da noite, vamos levar vocês ali no hotel pra tirar umas fotos. E aí, porque tinha que ser antes da meia-noite, porque o hotel ia fechar. E aí a gente foi. Chegou lá, tiramos umas fotos e tudo mais. E aí eles abriram a porta. Vamos tirar no quarto aqui que tá preparado pra um casal que vai vir e tal. Mas deixou você tirar umas fotinhas e tudo mais. Quando abriu a porta, assim, eu vi minhas coisas no quarto. Eles levaram minhas coisas tudo, minha bolsa, minhas roupas, tava tudo no quarto, assim, o quarto todo enfeitado. Aí foi incrível. Ai, que legal. Foi incrível, mas eu fiquei meio frustrada. Por quê? Tava rolando uma festinha muito legal, que tinha ficado assim tarde. Violão, assim, o pessoal... Eu fiquei com vontade de voltar pra participar um pouquinho. Mas como terminar a festinha. Ai, meu Deus. Mas foi muito legal. Aí a gente ficou lá, foi incrível. Ai, que foi legal. Muito legal. E deixa eu te perguntar, é um assunto muito... Não, é muito complicado, né? Assim, mais ou menos. Quando você casou, aí você teve os meninos e você entrou num período muito complicado da sua vida, né? Que você foi o período de depressão. Sim. Sim. Crise do pânico? Sim, também tive um pouco de crise do Nos pânico. conte um pouco como foi, como começou a... Né, no início, porque o Caio conta muito, mas ele fala que ele percebeu só quando tava muito grave. Já tava muito grave. É porque eu não sabia o que era, né? Hoje a gente sabe, fala sobre isso normalmente, né? A gente tem outro entendimento. Mas na época eu não sabia. Mas o fato de... Aí volta na falta do emprego. Meu marido estava sem um emprego, eu também fiquei. Aí o que aconteceu? Ele vendeu a casinha que nós tínhamos lá na Travessa São Salvador, lá perto da principal. Ele vendeu a casinha e um carrinho que a gente tinha para comprar esse terreno aqui do lado da igreja que hoje a gente mora. Mas só que o dinheiro da casinha e do carro só dava para comprar o terreno, não dava para construir. Então a gente ficou sem trabalho, ele e eu, sem a casa, sem o carro, e fomos morar na casa da família, da minha mãe, da minha irmã e tudo mais. Então isso para mim foi... eu não sabia, mas aquilo estava me preocupando muito. E eu procurando trabalho, não achava trabalho, isso foi me prejudicando. E aí também muito peso da construção da igreja, preocupação com umas coisas para construir, para pagar. Então tudo isso foi ficando muito pesado e eu não percebi. E aí eu percebi que eu fui ficando triste, eu fui ficando estranha, eu fui ficando desmotivada. E aí eu não entendi o que estava acontecendo comigo. Eu não falava também o que estava... Eu estava em lugares assim, eu ficava tonta, me dava taquicardia, crises de ansiedade. E eu não sabia de nada o que era aquilo. Eu falava, gente, estou sentindo umas coisas muito puxadas. E aí aquilo foi piorando muito. Ao ponto de evoluir para esse pânico. Eu não conseguia ficar sozinha, não conseguia tomar banho sozinha. Ele saía de manhãzinha para a obra da igreja. Eu saía para casa da minha sobrinha, para minha mãe, não podia ficar sozinha. Aí ficou estranho, porque eu lembro de um dia que era aniversário dele e eu queria fazer fico até meio emocionada. Eu queria fazer um almocinho, uma coisa para ele, mas eu não conseguia fazer porque eu não conseguia ficar em casa. Eu não conseguia cozinhar, não conseguia nada.
me dava muita taquicardia, eu ficava tontinha, minha pressão subia e eu não tinha como controlar. E aí eu não conseguia fazer mais nada. Aí ao ponto de eu chegar e falar pra ele, eu falei, olha, eu não sou normal mais. Eu não sou aquela pessoa que você conheceu. Se você quiser fazer uma kitnet pra mim, lá no quintalzinho da minha mãe, e seguir sua vida, porque eu não sou mais normal, eu não consigo mais te ajudar e tudo mais. E aí ele não falou nada na hora, ficou aquele silêncio assim. Mas depois ele falou pra mim que a partir daquele dia ele foi pedir a Deus que queria a mulher dele de volta. Eu falei, eu quero aquela que eu casei de volta. Né? Ele não deu valor para aquilo que eu falei. E a partir dali eu comecei a falar sobre o que eu estava sentindo, né? Que já estava lá na frente, é quando o Caio ficou sabendo. Ele também, o Caio, muitas vezes, sem saber, eu pegava assim, umas faxinas para fazer, porque a gente estava sem trabalho, em consultórios aí, nos lugares, mas eu não conseguia fazer sozinha, porque eu passava mal. Aí eu falava, Caio, vamos me ajudar a lavar a porta para mim? Ele ia, eu lembro que ele fazia o que era para ele fazer assim, rapidinho, porque ele queria vir embora. Aí ele falou, mãe, já terminei, tô indo, tá? Eu falo, não, meu filho, fica aí um pouquinho. Eu lembro, deita ali naquele sofazinho um pouquinho, porque tinha que ficar alguém perto de mim, sabe? Mas eu não falava que eu estava sentindo aquilo. E aí, nesse tempo que eu abri pro meu marido, aí conversei com o Caio também, com todo mundo. Pedro era pequenininho, mas ele tinha uma percepção, que aí ele já ouviu tudo que a gente conversou, né? Se ele olhasse pra mim, ele sabia que eu tava tendo alguma crise de coisa, que ele falasse, você tá passando mal? Ai, que bonitinho. Ele bem pequeno, ele tem muita percepção, Pedro, né? Então, juntou minha família toda, né, em casa, e também minha família, mãe, irmãos e tudo. E aí o Senhor preparou um caminho de cura para mim. Ai, bom, foi um processo difícil demais. Eu chegava dentro da igreja, eu passava mal, tinha que sair correndo pro médico. Qual época foi isso? Foi quando a igreja estava começando a ser construída? Não, ela já tinha sido construída, já tinha inaugurado. Nossa. Foi depois da inauguração, até mesmo porque até construir e inaugurar, você fica aquele correria de construir, de inaugurar. Eu lembro que eu fiquei responsável por toda a programação da inauguração, de convidar pessoas, de não sei o quê. E isso tudo era muito puxado, eu já estava passando mal, eu ficava tonto, dava aquele problema todo, eu não estava cuidando, eu não sabia o que era. E aí, depois que passou tudo, aí que me deu todo esse problema. E ele durou uns 3 anos sem eu. Nossa. Ele durou, assim, começou um pouquinho e foi indo, e foi ficando ruim, ao ponto de eu não servir mais pra praticamente nada. Nem ficar sozinha, nem cuidava das crianças, nem nada. Aí que eu fui pedir ajuda. Nossa, durou E muito. Durou muito. Assim, eu, por exemplo, teve um ano, assim, tipo, início do ano passado, eu tinha, assim, crises loucas de ansiedade. Loucas. E aí, ano retrasado também, assim, teve um período de depressão. E aí foi quando tava sério já, e aí eu tive que procurar ajuda, né? E, então, tipo assim, às vezes são coisas que a gente não vai percebendo. E aí vai juntando e vai piorando. E aí chega uma gente hora que... peça ajuda, isso tem jeito, isso passa, entendeu? Porque eu fiquei num estado bem grave. E hoje em dia tá tudo normal, graças a Deus. Então isso passa. Eu tinha muita sensação que ia morrer, entendeu? A qualquer momento, assim. Podia ficar sozinho, você vai morrer. Você dormir, você vai morrer. Se você comer, você vai engasgar, você vai morrer. Essas coisas bem loucas, assim, que vai evoluindo, sua mente vai indo. A cabeça, a mente. Agora, o conselho que eu dou é peça ajuda, conversem, busque a Deus, converse com pessoas, converse com profissionais. Isso não é vergonha. Não, né? imagina. Você tem que pedir ajuda. E a ajuda de um profissional é muito boa também, porque eu acredito que Deus capacita o profissional pra te ajudar. Claro que Deus pode te curar, mas é sempre bom. Não, ele já deixou os profissionais aí pra gente procurar. A profissional que eu procurei na época, além de pedir ajuda à minha família, conversar com todo mundo, é muito importante também a gente falar com a família o que tá acontecendo, né? Eu pedia muito a Deus e eu pedi a ajuda da doutora Solange, porque ela não era daqui. Ela não morava aqui, não era dessa igreja, ela nada. Ainda não tinha vindo pra cá, né? Mas ela atendia lá em Monsuaba. Mas eu soube, eu falei, eu vou lá nessa profissional aí. Ela é muito boa. E aí foi ela que me ajudou. Que legal, cara. Foi muito bom. E esse seu lado aventureiro? Porque, gente, se vocês não sabem,
ela é uma trilheira e tanto, Oi, ela gente. ama trilha, né, pastora? Então nos conte como aflorou esse seu lado aventureiro. Foi depois, né, desse período de depressão, depois desse período difícil. Nos conte um pouquinho como foi. Então, na verdade, esse espírito, assim, de Marcos, Já aventura... pode ser espírito. já tem, não eu já tá em mim tinha. ainda. E assim, eu já fazia muita atividade física antes do problema. Quando eu tive o problema, eu parei tudo. Se eu fazer qualquer coisa, eu vou morrer, então eu não fazia nada. Mas eu lembro que, assim, quando eu era adolescente, eu morava em sítio, eu era responsável pelas vacas, por tirar o leite de manhã, por essas coisas. Eu sempre fui mais do mato. Minhas irmãs, uma arruma casa, outra lava louça, a outra faz comida, mas eu vou ajudar meu irmão a cortar banana no mato. Então eu era sempre mais do lado do mato. E eu lembro assim que de tarde eu lembro um dia que eu vou buscar ali os bezerros para aprender, para no outro dia tirar o leite. Era um dia de chuva. E a gente tinha uma curiosidade de ver a cachoeira cheia. Minha mãe não deixava. Ai, meu Deus. Medo da gente morrer. Que perigo. Sabe o que a gente fez? Pegar uma tromba d'água. Vamos tocar as vaquinhas até na cachoeira. Porque a gente vai falar pra minha mãe: não, as vaquinhas estavam lá na cachoeira, a gente teve que ir lá buscar. Colocou a vida das vaquinhas em risco. Literalmente, a vaquinha entrou no rio, já ia rodando, aí Ai, conseguiu sair. Olha, foi uma aventura. Então eu sempre tive isso assim de querer fazer essas coisas. E eu me lembro que assim, eu morava num lugar que tinha um alto assim, grande. Várias vezes eu subia pra lá sozinha, para de lá de cima ficar olhando as paisagens. Então, isso já, né, desde criança eu já tinha isso. Mas depois mesmo dessa... Até a própria doutora Solange falou comigo: volta a fazer sua atividade física, volta a caminhar, volta e tal. E eu voltei a caminhar e voltei a fazer trilha. E aí pronto, né, me apaixonei. Gente, e cada lugar que tem aqui, não precisa ir muito longe. Tem cada lugar é incrível. Quando eu chego assim, que eu vejo... Eu choro quando eu vejo um lugar assim que eu nunca vi, eu falo, ai, eu fico emocionada, sabe? É uma coisa que realmente me dá contentamento. E me ajudou a curar também, né? Porque traz muito prazer. E para quem tá passando por esse tipo de coisa, é até legal falar isso. Procure uma coisa que te dá prazer. No meu caso é isso. Mas às vezes no seu caso é dar uma volta no shopping, é fazer uma outra coisa, é sentar numa rodinha com os amigos, é viajar, né? Então assim, procura o que te dá prazer, porque traz cura. Top, gente, vamos comer antes. Vamos comer, gente. Eu quero uma batatinha, tem Pode aqui? pegar. Aqui, gente, como a nossa pastora é super fitness, Tem até batata doce nós fizemos hoje. batata doce pra ela. Oh, delícia! Ana, me dá... Não sei o que tem aí. Tem Sprite? Tem. Me dá um Sprite pra mim. Tem um cafezinho aqui também, né? Tem. Gente, eu sou meio fit, mas eu como bobeira também. Como um monte de bobeira às vezes. Gente, é porque eu falei, a gente come salgado. Como é que a gente vai trazer um salgado de manhã pra uma pessoa super fit? Não tem como, né? Eu falei, não. Depois que sair daqui, eu vou levar vocês direto pra trilha. Misericórdia. Vamos daqui. Nossa. Gente, vamos lá. Momento jabá dos nossos patrocinadores. Deixa a Liz escolher. O que você quer, amiga? Todinho energético. Lugar. Pode ser todinho. Enfim, enquanto a Liz vai decidindo lá. Fazer o jabá dos nossos patrocinadores. O pessoal do Rei da Resenha sempre nos abastecendo. A gente tava até bebendo água ali também. Então sigam eles no Instagram, vai estar aparecendo aqui na tela o @ deles. Sério, vale super a pena. A gente postou uma fotinha maravilhosa no nosso Instagram fazendo uma publi. Gente, eu me senti muito blogueira fazendo uma publi. Então vão lá, curtir, comentem e sigam o perfil dele. E agora eu vou comer, porque eu tô com fome. Como sempre, né, gente? Eu ando com fome. Mas e aí, pastora, me conta, depois que você explorou esse seu lado aventureiro, tiveram algumas críticas? Que agora seu Instagram é trilha maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada. Outro dia eu tava dando uma olhada, falei, gente, a pessoa vai pensar que eu moro no mato, não moro na trilha, mas eu tenho uma vida, sabe, gente? Eu sou pastora. Eu acordo de manhã, eu leio a Bíblia. Não é só trilha. Não é só trilha. Eu falei, eu tenho que dar um jeito de arrumar esse Instagram meu, botar uma outra vida aqui. Mas é que assim, é tão lindo, né, que você chega e você quer botar aquelas coisas... Mas eu acho que é porque a natureza reflete Jesus, né? Também não tem jeito. Olhar pra uma natureza não tem jeito, Jesus, é verdade. Nossa. Você chega lá, você vê Jesus. Com certeza. Lá claramente, naquelas coisas maravilhosas que só Ele pode criar. E assim,
A gente sabe que tem as críticas, né? Uma ou outra aí por trás, mas diretamente assim, pra eu me abater, não. Mas eu sei que uma Isso coisa eu ou te outra... perguntar, como você lida? Porque agora você lidera uma igreja enorme, né? Uma igreja muito grande. Uhum. E é claro que não tem pessoas só que te amam. Com Tem certeza. pessoas que, né, vêm Uhum. pra criticar, É. né? E como você consegue lidar com isso? Como você, sabe, tipo, não deixa se abater? Então, isso aí também fez parte de todo o processo, né? Porque assim que a gente assumiu a igreja, aí as pessoas... Elisa. Entendeu? E tem isso. E de certa forma, isso te abate, né? E assim, eu falei muito com Deus. Falei, Deus, eu quero cuidar das pessoas. Eu preciso também ser cuidada pelas pessoas. Porque é uma via de mão dupla ali. Você cuida e você precisa também ser cuidada, né? Ser entendida e tudo mais. E pra mim, isso mais no início foi bem complicado. Foi bem complicado, sim. Eu ficava muito fechada, porque as pessoas parece que não recebiam isso, assim, Elisa liderando aqui e tudo mais. Mas com o passar do tempo, eu fui aprendendo também a lidar com isso, fui recebendo também o reconhecimento das pessoas pelo trabalho que a gente faz, porque as pessoas acabam vendo o trabalho que a gente faz, né? Claro. A partir desse problema ruim que eu passei, eu estudei a psicanálise, eu passei a ajudar muitas pessoas, a conversar muito com as pessoas, e isso traz para a pessoa um outro entendimento sobre você também, né? Que a pessoa acaba vendo um outro lado seu, e hoje eu entendo muito melhor as pessoas, né? Por conta desse problema que eu passei, e tive que estudar para entender isso, e eu acabo conversando muito com as pessoas, e aí hoje eu levo isso de forma mais leve. Entendeu? Eu sei que sempre, né, ninguém vai agradar todo mundo mesmo, né? Se eu tiver a oportunidade de conversar para ficar tudo bem, sim. Se for uma coisa fora da igreja, que eu deixo para lá. E eu lido disso com uma forma bem tranquila hoje, graças a Deus. Isso é bom. Até porque às vezes as pessoas que criticam são pessoas que não são próximas, que não conhecem realmente. Que não entende de fato o trabalho, né? E, gente, pra quem não sabe, a pastora Elisa é mãe de 3 meninos. Maravilhosos. Lindos. E ela tem o Caio, né? Que é adulto já, é meu líder. Eu falei pra vocês no primeiro episódio. Foi no primeiro? Foi no primeiro episódio, meu líder de jovens, meu primo. Tem o Pedro, de 17, que é um pouquinho mais novo que eu. E tem o Noah, que tem 7 ou 6? Tem 6. 6, fez 6 agora esse ano. E eu queria te perguntar um pouquinho, como é você ser mãe de 3 meninos, como é você ser mãe de um homem super influente igual o Caio, porque, né, hoje ele tem uma influência muito grande aqui, não só aqui, mas também, né, ainda mais agora depois do Éden. Como é ser mãe do Pedro, como você lida com ele, e do Noah, que chegou já bem agora. Depois, né? Então, assim, eu, na verdade, eu me sinto, assim, muito honrada de ser mãe desses meninos. O Caio, a gente percebe, né? Deus falou comigo muito cedo que os meus filhos seriam o que são hoje. Então, eu fui vendo passo a passo do que Deus já tinha me falado bem antes. Então, e foi muito interessante o Caio desenvolver esse ministério, que quando ele era criança, adolescentezinho, ele era tão, né, assim, tímido, desligadinho. Eu falei, meu Deus. Nem parece, né? Depois ele... Eu lembro, eu falava, Caio, vai ali pra mim buscar uma fruta. Ele ia, vou ter que voltar lá correndo que eu esqueci a chave dela, eu todo esquecido. Mas graças a Deus, né, ele desabrochou esse ministério, o Pedro também com a bateria e tudo mais. E pra mim é muito honroso ser mãe dos meninos e tudo. E aí, quando eu engatei mesmo com umas coisas de Deus, assim, que eu entendi o propósito pra minha vida, porque desde pequenininha, né, Deus sempre falou de tudo que faria na minha vida, mas isso veio acontecer, né, bem depois. Aí eu pensei assim, puxa, se fosse antes eu queria ter tido mais filhos. Aí eu fiquei com aquela vontade no coração de ter tido 4 filhos. Queria mais filhos, mas aí não dava mais tempo, porque tem distância de 10 anos de um para o outro, deixei o tempo passar demais. Aí eu tive a surpresa de chegar o Noah, né, na minha vida, que chegou pra gente com meses, né, 4, 5 meses, e ele chegou na nossa vida e ele veio assim
de uma forma tão bonita. E veio 10 anos depois também. É mesmo. Veio tudo de 10 em 10. Eu falei, nossa, será que daqui a 10 vai chegar o quarto? Meu Deus. Ai, gente. Aí veio o Noah. E assim, de início, assim, a gente ficou meio assim, né? Será que vai ter alguma coisa diferente? Porque os meninos são filhos biológicos, aí chegou um filho do coração. Olha, é um amor tão grande, é como se ele tivesse nascido de mim. É uma coisa assim, igualzinho o filho biológico, não tem diferença nenhuma. E é muito interessante que os nossos filhos, o Pedro e o Caio, os filhos, eles não gostam de nada que a gente gosta de mato. De trilha, de mato, de bicho, de boi, de nada. O Noah é apaixonado. Ele tá sempre com você. Ele é o parceiro. Gente, ele sabe montar cavalo. Ele sabe perfeitamente. E ele gosta de tudo que a gente gosta. Então ele veio para ser aquele companheiro, né? Parceiro. Porque esses meninos, o Pedro e o Caio, eu acho que assim, o ministério deles naturalmente vai levar eles para longe da gente. Vai levando, o ministério vai levando, né? E o Noah veio para ser esse parceiro, sabe? É um menino incrível, gosta de tudo que a gente gosta. É atencioso, é observador, sabe das coisas que acontecem em casa, sabe onde está tudo. É uma bênção mesmo. O Noah veio para ser bênção demais. Ai, que legal. Eu queria te perguntar, o Caio teve um casamento medieval, né? Gente, pra quem não sabe, o Caio teve um casamento medieval Foi perfeito. tudo aquele casamento. Foi. Gente, todo mundo fantasiado. Enfim, Todo entre mundo no entrou. perfil, eu vou deixar o perfil dele aqui. Eu com uma roupa de veludo, Entre... no Ai, foi calor. perfeito, mas foi perfeito. E Foi quem tava na maravilhoso. frente foi você, né? Quem Aham. organizou tudo. Nos conte um pouquinho como foi organizar tudo. Ixi. Porque teve muita coisa, né? Ele chamou a igreja Muita. toda. Foi muita gente. Muita gente. E aí, assim, o Caio falou que ia casar. E aí, do nada, ele falou assim, eu tava pensando em fazer um casamento, assim... Uma festinha. Fazer uma coisa diferente, assim, mas o que você acha? E engraçado que quando ele falou que queria fazer medieval, todo mundo comprou ideia. A família, os mesmo. padrinhos, né? Todo Porque, mundo. porque essas pessoas não comprassem ideia, fica estranho, né? Só ele de medieval e ninguém mais. Sim. Aí todo mundo quis, tá, eu quero. E aí a gente foi fazer uma pesquisa por aqui, alugar coisa, o que tinha assim, de medieval, a gente não achou nada. Nem aqui, nem em Angra, nem em Paraty. Aqui perto não tinha nada. E aí a gente teve que fazer tudo. Sim. Eu lembro. Aí eu e minhas irmãs montamos um ateliê ali, onde é aquela igreja atualmente. Montamos um ateliê para construir. Construímos bandeiras, roupas, cintos, legal. ferramentas. Caraca. Eu fiz até uma máscara pro cavalo para ele entrar. Verdade. Levaram o cavalo lá no ateliê. Meu Eu tirei. Parou o cavalo na porta do ateliê. Vamos tirar as medidas da cara do cavalo. O que uma mãe não faz? Não é? Foi muito interessante. Aí fizemos aquela máscara pro cavalo. Chegamos em Paraty, alugamos uma jarrete pra Ana. Fizemos aquela capa maravilhosa. pra Ana, né? E fizemos aquele baú nós compramos, mas enfeitamos todo pra levar a coroa pra ela. Ai, foi tão Foi lindo. muito maravilhoso, né? E uma coisa que eu achei bem legal, eu falei, vamos fazer o seguinte, a Ana vem entrando, né, de touca, com a capa, cobrindo todo o seu vestido de noiva e tudo mais. Quando ela estiver no meio da entrada praticamente com o pai, eu falei, a gente vai encontrar, ela joga a capa e a gente tira a coroa do baú e coloca, trazendo ela para o nosso reino. Foi lindo. Foi muito interessante, mas a gente trabalhou, tá? Nossa, No dia a gente tava assim morto, nosso olho tava cheio de olheira, a gente tava cansadíssimo. Nossa, eu lembro que vocês saíram de lá do espaço, quando vocês estavam decorando, tipo assim, pouquíssimo tempo antes da festa começar. Lembra? Lembro. De manhã a gente tava lá colocando as coisas no lugar, vamos ali botar uma roupa e voltar pra cerimônia. Então, quando eu cheguei, tinha gente saindo pra se arrumar e eu tava lá trabalhando. Sim, Falei, fizemos gente, tudo. que foi, loucura. Foi uma muito loucura, legal. mas é uma coisa muito legal que marca muito, né? Marca, pô. Hoje, Aí fica assim pra o sempre. casamento nossa, medieval, o casamento do Caio. E nós fizemos tudo junto e foi uma união e tudo mais. Aí fica muito legal, assim, fica uma história muito bonita É mesmo. pra ele contar depois pros filhos, né? Sim, nossa, uma
máximo. Isso é interessante, sabia contar pros filhos como que foi, como que casou. Poxa, imagina, né? cara, casei medieval. Ai, gente, que... Vem aqui, vamos ver as fotos aqui do meu casamento. Deus, o vídeo, Tem aquele filme lá, aquele vídeo. O videozinho, né? nossa, lindo. Muito lindo, interessante. lindo. A gente saiu pro centro de Paraty pra tirar fotos. Gente, que todo mundo incrível, pergunta, né? E que é isso? É novela? É um filme. Vai passar em qual canal? Ai, muito legal, bom. cara. Fala um pouquinho, amiga, que eu tô falando pra caramba hoje, gente. Falando nisso, a Amanda falando pra caramba, tem uma história sobre a Amanda também. Meu Deus. Que a Amanda, ela é minha sobrinha, né? Sim. E aí, teve um dia que a gente foi fazer um piquenique, né, em família, lá na prainha. Era farofa, né? A gente fala piquenique pra... Era farofa, muito bom. Farofa. E aí, a Amanda, ela tinha, assim, eu acho que um pouco mais de um aninho, ela era muito pequenininha. E aí, a gente ali comendo e tal, eu peguei alguma coisa que eu tava comendo, né, e ela assim, falei, vou dar um... O que você quer fazer achando que vai agradar a criança, né? Botar um pouquinho na boca dela. Quando eu botei, essa menina engasgou. Eu não lembro o que foi. Que eu dei acho que foi uma banana. Eu dei um pedacinho pra ela, mas engasgar com uma banana. Essa menina engasgou. Porque é a Amanda. Meu É Deus! A Amanda. E aí juntou assim a mãe, o pai, a família e tudo. E tá, eu falei, gente. Minha mãe fala disso até Eu falei assim, hoje. meu Ela Deus. fala rindo, porque Eu ela falou falei que assim, você ficou desesperada. O que eu fiz? Mas eu passei uma vergonha, porque assim, é muito chato, assim, você, igual quando você pega o bebê de alguém, aí o bebê começa a chorar. Ai, meu Deus. Até domingo eu tenho o bebezinho pra apresentar no colo, o bebezinho começou a chorar e eu... Calma, não chora, meu amor, não chora. E dá a impressão que a criança falando assim, milagre. E aí, essa menina engasgava, gente. Eu não sabia. Aí a mãe dela até falou que ela tinha uma facilidade pra engasgar. Até hoje. Eu falei, gente, eu não sabia disso. Mas eu passei uma vergonha. Falei, graças a Deus, deu tudo certo. Ela passou aquele momento. Mas eu sempre que eu lembro, nunca mais eu botei nada na boca de criança de Minha mãe ninguém. sempre me conta essa história. Só que ela me conta rindo, porque ela falou que você ficou desesperada. Gente, eu fiquei desesperada. Mas foi porque, sei lá, eu não comia, não sei porquê, eu acho que eu não era acostumada. E ela falou que você ficou desesperada. E ela ri, né, e fala, cara, foi desesperada na hora, mas hoje é engraçado. Hoje é engraçado, mas eu aprendi também, assim, esqueça os seus erros, mas nunca esqueça a lição que ele te deu. Eu nunca mais coloco nada na boca de uma criança. Igual eu uma vez, eu numa festa assim, veio uma neném assim, pequenininha, fiquei brincando com ela. Aí ela viu que tava bebendo coca. Nossa! Ela quis a coca. Aí eu fui e dei a coca pra ela. E ela bebeu o copo todinho de coca. Aí daqui a pouco, a moça falou assim, olha, sua filha tá pedindo coca. Aí ela, Não, ela não minha toma filha coca. não bebe coca. Ela não bebe refrigerante. E eu dei um copo de coca. Gente, meu Deus, foi que ninguém tenha visto. A criança deve ter Ninguém achado gosta assim, maravilhoso. Nossa, que negócio gostoso. Nunca mais mamou. Que porque delícia. queria coca. Não quero mais leite. Quero coca. E nos conte mais um pouquinho sobre a sua maternidade. Como foi? Porque a gente também aborda muito esse assunto aqui, né? Como conciliar isso? Assim, você faz alguma separação desse seu lado pastora, assim, que tá Mãe. sempre com o pastor, né? Auxiliando, e o lado mãe. Assim, eu gosto de ser mãe. Eu gosto muito de ser mãe. Tem gente que fala assim, eu não quero ser mãe nunca, né? Mas ser mãe é bom. É bom, assim, você ver aquelas criaturas que são super... Meu Deus. É bem bizarro. Eu tava ali ontem, assim, o Caio passou e entrou na padaria, ele é muito grande, né? Aí eu falei assim, não, esse é meu filho. Esse menino é seu filho. Muito grande. Então, mas é muito bom, assim, eu gosto de ser mãe, tudo mais. Eu sempre trabalhei fora, mas todas as vezes que eu tive um filho, quando eu tive o Caio, eu saí do trabalho, passei 2 anos em casa para cuidar dele, ficar ali, ver, observar a época que mais precisava, amamentei esse período todo, voltei para trabalhar. Aí quando tive o Pedro, fiz a mesma coisa. Saí do trabalho para ficar com ele, esperando voltar pro trabalho. Foi quando deu, que não deu certo. E em casa, assim, nessa época, eu fazia muito mais as coisas em casa para os filhos, porque não tinha muito esse volume de trabalho, de igreja, de tudo mais, assim. Hoje em dia, a gente tem uma vida muito mais ocupada e eles também, né? Porque, assim, cada dia eles estão num canto, Eles né? quase não param em casa. Quase não param em casa. Mas, eventualmente, eu gosto de fazer alguma coisa em casa, pra gente, assim, tudo, assim. E marca. Porque essa semana mesmo o Pedro falou, mãe, sabe aquele bolo que você faz
de milho com coco, tem como você fazer? Porque, assim, aquilo que você faz pro filho quando ele é criança e tudo mais, fica aquele gostinho lá na volta e meia, ele lembra, né? O Caio outro dia falou, mãe, tinha um macarrão que você fazia, que você cortava ovo cozido por cima. Como que era aquele macarrão? Ele era sequinho, mas era moreninho? Como é que é? Então, assim, você marca a vida dos filhos, às vezes, com pouca coisa, né? Com esse carinho de todo dia, assim, todo mundo faz estrogonofe pra gente. Mas, o Pedro fala muito o da minha do seu mãe, estrogonofe. faz o seu, mãe, né? Então, assim, eventualmente eu gosto de fazer, de ser mãe mesmo, estar perto de tudo. Sou brava também, corrijo, boto ordem, tá? Até o Noah, ele já tem o trabalhinho dele que é juntar todos os brinquedos, botar no lugar. Quando chega da escola, botar as coisinhas tudo no lugar. Eu tenho esses critérios, assim, lá em casa e tal. E é bom, porque eles levam pra vida, né? E tudo, é gostoso ser mãe, é gostoso ensinar. A gente só é ruim quando fica doente. Dá sofrimento. Nossa, aquele sofrimento, aquela angústia, mas é muito bom. E por fim, deixa eu te perguntar, como é hoje você liderar uma igreja enorme com outras filiais? Tipo, como é você ser a pastora Elisa, depois de tudo que você passou, como é hoje você ser essa mulher extraordinária, que admira muito, que muita gente admira, que muita gente se inspira, muitas meninas, adolescentes, até crianças, porque, né, eu dou aula para as crianças e elas falam, ai, a pastora Elisa, a pastora Elisa. Como é ser a pastora Elisa? Hoje em dia, assim, é como se fosse assim, a concretização da minha vida, de tudo que era para eu viver, entendeu? Até assim, o que eu queria estudar, antigamente eu queria muito ser jornalista. Mas assim, passou o tempo, porque eu estudei só até a 4ª série na escolinha de roça. Depois eu fiz 1º e 2º grau por supletivos. Então, já tinha até o Caio, já foi lá na frente. Então, falei, no jornalista não vai dar mais. Aí eu queria ser psicóloga. Aí depois eu pensando sobre isso, eu falo, é porque eu sempre tive um propósito, Deus me fez com um propósito de cuidar de gente, de conversar, de comunicação, de falar com pessoas. Então, assim, tudo até na nossa vida diária, tudo gira em torno do nosso chamado. Então, hoje, assim, parece que é uma concretização de tudo que passou na minha vida para chegar nesse ponto. E agora é só desenvolver esse trabalho, né? É só desenvolver. E aí depois que a gente tem outras filiais e tudo mais, você tem esse negócio da administração, de estar ali, de visitar, essa preocupação grande com uma coisa, com outra, mas você dá conta. Porque esse é o seu propósito, esse é o seu chamado, entendeu? Hoje em dia, assim, eu acho que eu tenho que fazer um pouco mais, eu tenho que me dedicar mais, eu tenho que porque a gente está sempre com essa sensação que eu preciso fazer um pouco mais. Mas a gente sempre dá conta, porque Deus nos fez para fazer isso. O ruim é quando assim, você está naquele lugar sem ter certeza, será que é para estar fazendo isso aqui mesmo? Mas eu tive todas as etapas, eu cuidei de jovens, cuidei de adolescentes, fui regente de homens, fui regente de mulher, cuidei de consagração e tudo mais. Agora acho que chegou o tempo de pastorear, que é de cuidar mesmo, sabe? De conversar, de ensinar, de incentivar. Então eu estou vivendo essa fase que para mim é a realização mesmo do propósito de Deus na minha vida. E para mim é uma bênção, um privilégio ter sido escolhida por Deus para estar à frente, né, ao lado do meu marido, de uma obra tão linda, tão maravilhosa, que é cuidar de pessoas, levar pessoas para o reino. Que lindo, incrível. Ai, gente, para qual eu olho, pastor? Para essa? Gente, então, esse foi o nosso papo de hoje. Eu amei. Eu também gostei muito especial. É sempre bom você conhecer mais, né? E eu espero que vocês tenham gostado, né, amiga? Sim, gente. Espero que tenha falado com vocês, que vocês tenham se sentido inspirados. Isso aí, gente. Espero que vocês tenham absorvido algo de bom desse papo. Sim. E é isso aí, galerinha. Nos sigam nas redes sociais, se inscrevam no nosso canal. Sigam a pastora também, vai estar aparecendo por aqui o perfil dela, vai estar na descrição. Vamos ver as aventuras dela. Isso aí, porque é uma trilha mais linda que a outra. E é isso, gente. Fiquem ligadinhos no nosso Instagram, porque tá vindo convidado novo e vocês vão amar. Também tenho certeza. Nosso mês de abril tá super especial. E é isso, gente.
Se inscreva no nosso canal de cortes também, que vai estar aqui na descrição. Vai sair os cortes por lá. E eu espero que vocês tenham gostado, né? Sim, até a próxima, gente. Beijo, gente.